Boa tarde a todos. Então, nós vamos estar a ler uma história que é um verdadeiro escândalo. Estão preparados para ficar escandalizados? Abram aí em João 12 e eu vou desde já ler essa história. Nós temos estado a ouvir durante estas semanas, recomeçámos a semana passada, ou há 2 semanas, mas estamos a seguir uma série sobre o Rei da Glória, Jesus, através do Evangelho de João. Sim? E nos últimos tempos, nos nossos dias, estamos habituados a ouvir esta palavra escândalo. Basta esta semana tivemos alguns escândalos, chamados escândalos das redes sociais. Vocês ouviram falar no roubo das malas? Alguém ouviu falar? Um autêntico escândalo. Ou então as palavras do treinador do Benfica, pelos vistos é o escândalo do dia hoje. Não sei se alguém ouviu falar sobre isso. Tantos escândalos que às vezes deixámos de ficar escandalizados. Já estamos habituados. É mais uma, não sei se faz sentido. Mas eu queria partilhar com vocês uma história que vem em João 12, vamos estar a ler de 1 a 11, se puderem abrir e ler comigo, que é um verdadeiro escândalo. E eu depois gostava de tentar provar, por A mais B, porque é que é um verdadeiro escândalo. Então, vamos ler. Diz o seguinte, então, em João 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que é que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Vamos só fechar os olhos e orar, pode ser? Sim, Jesus. Eu quero orar agora, que a Tua Palavra possa escandalizar o nosso coração. Quero orar, Senhor, que Tu te reveles a cada um de nós através desta história. Jesus, eu quero orar que Tu fales connosco. Sabemos que o propósito de João, ao escrever, Senhor, este Evangelho, era que Te conhecessem como o Rei da Glória, como quem Tu és. Senhor, eu oro para cada um de nós, possamos abrir o nosso coração e ouvir a Tua Palavra, e ouvir através desta história, Senhor, e ouvir através do escândalo desta história, Senhor, e não nos deixes ficar indiferentes, mas move no nosso coração. Espírito Santo, que Tu tomes o Teu lugar agora e que venhas falar connosco através da Tua Palavra, para a Tua honra e glória, nós pedimos, Senhor. Amém. Ok. Estão comigo? Então, uma das coisas que é mesmo sério isto, vocês têm que levar isto mesmo a sério que eu vou dizer, que eu acho que é um verdadeiro escândalo. Sempre achei, nunca vai mudar, é o preço dos perfumes. Concordam comigo? Ainda hoje em dia eu acho que é das coisas mais escandalosas que existe, mais sobrevalorizadas que existe. Às vezes um fresquinho de perfume, uma coisinha, alguém se lembrou de fazer e é logo um grande dinheiro. Quem concorda comigo aqui? Homens, vá lá, ajudem-me, por favor. Quem me conhece, e não compreendam isto mal, sabem que eu não ligo muito a perfumes. Sim, se me virem muito perfumado é de estranhar, ok? A última vez que eu acho que usei perfume de uma forma que eu sentia toda a fragrância foi uma altura em que fui ao parque da cidade conversar com a Kate. Eu ia propô-la em namoro. E ela sentiu de tal maneira a fragrância do perfume que ela diz: alto lá, isso, algo aqui está diferente. E não resultou o perfume. Mas é algo sobrevalorizado, é algo com muito... É escandaloso o preço de um perfume. Concordam? Sei que há perfumes mais baratos e perfumes mais caros, mas vocês vão fazer uma pesquisa na Vinted, que agora está na moda, ou noutra plataforma qualquer, e vejam os preços dos perfumes. É um escândalo. É um escândalo. E naquela altura, era
é interessante que esta história é contada aqui no Evangelho de João, mas também em Marcos e em Mateus, e nas 3 histórias eles fazem questão de dizer, no meio da história, não sei se apanharam, se a conhecem, que o perfume valia 300 denários. Eu perguntei ao ChatGPT quanto é que seria 300 denários nos dias de hoje. E calculado pelo salário mínimo atual de 2025, isso daria qualquer coisa como... Porque um denário era o valor de um dia de um trabalhador braçal, trabalhava com os braços. Então a estimativa que ele me dá é 12 mil euros. 12 mil euros? Bem, quando a minha filha e a minha mulher dizem que vão comprar um perfume de 30 euros, eu já acho caro. Imaginem como é que é? 12 mil euros. 12 mil euros. Então, uma mulher como Maria, pegar num perfume de 12 mil euros de valor e derramar aquele perfume nos pés de Jesus, deitar aquele perfume fora, é um escândalo. É ou não é um escândalo? Vocês podem dizer, aqueles discípulos, aqueles Judas, aquelas pessoas estavam ali a criticar a Maria, mas era um verdadeiro escândalo. Eu vou ser sincero, eu acho que se eu estivesse ali, eu acho que eu ia ter a mesma reação dos discípulos. Não sei quanto a vocês, mas acho que ouvia algo mesmo poderoso e eu apanhava isso naquela altura. A minha reação natural, com certeza, ia ser, mesmo sendo cristão, é lá, o que é que ela foi fazer aqui? Está toda a dizer, isto é um escândalo. Esta mulher está doida, ela está fazendo a cabeça. Foi deitar 12 mil euros assim, aquela resposta de podias ter dado dinheiro aos pobres, a gente agora sabe, os vão estar a explicar o que é que aconteceu, mas é um escândalo. Alguém deitar 12 mil euros assim, um perfume, aos pés de Jesus, é um escândalo. Sim, nós sabemos quem Jesus era, mas era um escândalo. Muitos deles que se queixaram um escândalo viveram com Jesus. Muitos dos discípulos, não só Judas, disseram, o que é isto? É um escândalo. A generosidade de Maria foi escandalosa, à vista da maior parte das pessoas que estavam lá. O apóstolo João escreve, e eu não sei se ele era um deles na altura ou não, possivelmente não, mas a maioria das pessoas que estavam lá, aquela generosidade era escandalosa. O que é isto? O que é que esta mulher veio fazer? Isto é um escândalo. A humildade que aquela mulher teve também foi escandalosa, sabem? A história diz que a Maria, e também é completada em Marcos, e creio que em Mateus e em Marcos, mas diz que ela tinha o cabelo apanhado, como era normal na cultura daquela altura, e o simples facto de desamarrar o cabelo já seria algo escandaloso. O que é que esta mulher está a fazer? Escandaloso. Aquilo acontecer numa das reuniões de hoje em dia, a maior parte de nós, desculpem-vos dizer com sinceridade, ia ficar escandalizado. Nós íamos ficar escandalizados. O que é isto? Ela está toda. Que ato de adoração é este? Às vezes ficamos escandalizados quando algo foge do normal nas nossas reuniões. Agora imaginem uma mulher que no meio de um jantar, ela vai e faz isso. O simples facto de ela desamarrar o cabelo para aqueles líderes judaicos era um escândalo. O que é que aquela mulher está a fazer? É contra a cultura. Não é normal. Ninguém faz isso. Então, quando ela vai e os evangelhos complementam-se e derramam uma parte sobre o cabelo de Jesus, outra parte sobre os pés, isso é um escândalo. E quando ela vai e põe-se aos pés de Jesus e enxagou os pés de Jesus com o seu cabelo, ela estava tolinha das ideias. É um escândalo. Quem é que faz isso? Quem é que se põe numa posição dessas? Será que ela quer querer ter as atenções para ela? Será que é falsa humildade? Maria, que Jesus depois descreve como sendo alguém, como um exemplo. Aliás, Jesus diz, onde o Evangelho for pregado, vocês vão ouvir falar desta história. Diz de um destes Evangelhos, alguém que presenciou isso. Jesus depois diz, onde o Evangelho for pregado, vocês vão ouvir falar dessa história. Incrível! Estamos a ouvir falar dessa história. Sim, estamos a ouvir falar dessa história. Que é uma história de humildade. Mas podia passar por falsa humildade. Podia passar por alguém, pá, ela está a querer dar nas vistas. Ela está a querer parecer mais importante. Ela está a querer sobressair. Mas não. O homem vê por fora. Mas Jesus vê o coração. E Jesus sabia que era de coração.
Jesus sabia que ela tinha corrido o risco de ser mal interpretada, de quebrar com as tradições, de quebrar com o que era normal, de quebrar com o que o mundo lá fora acha que é normal, de quebrar com o que o mundo cá dentro acha que é normal, porque estavam muitos de dentro que ficaram escandalizados, mas ela não queria saber. Ela não queria saber. O que ela queria saber era que o seu mestre estava ali. Oh malta, porquê? Porquê? Um dos segredos está ali. Versículo 2. Enquanto Lázaro estava à mesa. Ou acham que não tem nada a ver? Enquanto Lázaro, o irmão desta Maria, estava à mesa. E estavas cá a semana passada, vais saber que pouco tempo antes o que é que tinha acontecido. Lázaro não estava à mesa. Lázaro tinha morrido. Tinham-se passado 4 dias e ele estava morto. E esta mesma Maria estava aos pés de Jesus a dizer: Jesus, se tu estivesses aqui, somente se tu estivesses aqui. E o que é que acontece? Querem que eu repita como ao Pedro? Lázaro! Vocês imaginem a cena. Vocês imaginem Maria, que amava o irmão dela, que estava a conhecer Jesus, que se sentava aos pés de Jesus, que tinha um desejo de conhecer Jesus, e viu Jesus a fazer aquilo. E depois ouviu das palavras de Jesus, ou soube que Jesus disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus tinha feito milagres incríveis. Jesus tinha curado cegos. E Jesus a seguir disse: eu sou a luz do mundo. Jesus tinha multiplicado pães. E a seguir Jesus tinha dito: eu sou o pão da vida. E agora, se houvesse um ranking de milagres, eu vou colocar este no topo. Jesus ressuscita o irmão de Maria. E ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. E eu creio que tem muito a ver com essa revelação, que Maria, sentada vez após vez aos pés de Jesus, vez após vez a receber essa revelação de quem Jesus era. É um momento especial, é algo diferente, não é algo, creio eu, para todos os dias, mas uau, que revelação de quem Jesus é. Ao ponto de Maria, o que é que ela fez? Ela rendeu-se completamente a Ele. Ela rendeu-se. Um verdadeiro escândalo. Concordam que é escandaloso? É escandaloso. Foi um gesto que choca. Chocou toda a gente que está ali. E que Jesus a dizer: vão ouvir falar desta história. É interessante. Eu creio que Jesus nos quer escandalizar com esta história. De nos dizer: será que já fizeste alguma coisa assim escandalosa para mim? Ou foi a última vez? É um escândalo vocês estarem aqui, malta, com esta tempestade lá fora. Não é do grau do escândalo de Maria, mas parabéns por estarem aqui. Mas eu sinto que Deus nos quer desafiar. Jesus, qual foi a última coisa escandalosa do nível de Maria que tu fizeste para mim? Se tu entregaste a tua vida a Ele, tu tiveste uma decisão escandalosa. É um escândalo para o mundo às vezes as coisas que nós fazemos como crentes. Eles não vão perceber, mas o homem vê por fora. Deus vê o nosso coração. Sim, é um verdadeiro escândalo aquilo que aconteceu, mas veio da revelação que Maria teve de quem Jesus era. E vocês podiam dizer: puder ela ver o que ela viu, experimentar o que ela experimentou, ajuda a explicar a reação dela? Malta, claro que sim, claro que ajuda, mas não é tudo. Sim, agora tu podes dizer: sim, Litos, eu gostava de fazer mais, eu até gostava de tomar decisões escandalosas para Jesus, como Maria tomou, mesmo assim radicais para Ele, mas eu não sei se eu estou na altura disso. E eu vou dizer: não faz mal, ok, não há problema, há graça. Litos, eu gostava de dar generosamente 12.000 euros, uau, mas esta não é a melhor altura, sabes? Estamos em crise, tenho que ver as coisas da família. Não faz mal. Ok, não há problema. Litos, eu gostava de tomar a decisão de conseguir falar mais de Jesus. Dar mais tempo a Jesus, passar a orar, mas eu não estou a conseguir. Não faz mal. Há graça. Jesus estava sempre cheio de graça. Só tenho a certeza
que não caias no segundo escândalo. Esqueçam o primeiro do preço de perfume. Foquem neste de Maria e deixem-se inspirar por ela. Mas mesmo que para nós, às vezes, eu sou sincero, às vezes eu sinto este ok do escândalo, do quão escandalosa foi esta oferta. Litos, eu não tenho a coragem de tomar posições que às vezes me deixem tão vulnerável perante os outros, como Maria fez, com os meus colegas na escola, com as pessoas à minha volta, como ela fez sem pensar em mais nada, só no amor que ela tinha por Jesus. Ok. Começa com pequenas coisas. Entrega isso a Jesus, de coração. Diz, eu não consigo. Eu creio que com Maria foi um processo. As coisas foram acontecendo. Jesus foi-se revelando. Ela sentou-se aos pés de Jesus várias vezes. Conhecem outras histórias onde ela se sentou aos pés de Jesus e Jesus é cheio de graça. Ele sabe as nossas lutas, sabe as nossas dificuldades, sabe as lutas que nós temos com generosidade, com fidelidade. Ok. Ele quer nos ajudar nisso. Mas Ele também nos quer desafiar. Ele também nos quer desafiar a fazermos coisas escandalosas para Ele. Agora, tenha cuidado de não cair na outra parte escandalosa. Essa sim é terrível. Que foi a reação de Judas e outras pessoas ali, mas especialmente de Judas. É incrível e escandalosa a maneira como ele responde. Porque assim como Maria, eles tinham estado com Jesus aquele tempo todo. Se Maria viu o milagre incrível de Jesus, Judas viu ou ouviu, presenciou possivelmente ou não, mas sabia daquele milagre e muitos outros milagres. Andava ali com muitos outros discípulos. Ouviu e viu Lázaro vivo. Estava ali na mesma naquela altura e com Lázaro vivinho da Silva. Mas não compreendeu aquilo que Maria estava a fazer. Mas mais, João até diz, nós depois conhecemos a história, não é? Mas que ele teve aquela história, teve aquelas palavras que parecem que vêm com muita sabedoria e humildade. Então, o que é que tu foste fazer? Gastaste este perfume, muito melhor dar aquele dinheiro aos pobres. Acham que era sem sentido as palavras dele? Não faziam sentido? 12.000 euros dados aos pobres? Quem é que acha que as palavras dele faziam sentido? Eu acho que faziam sentido. Sou só eu e a Diana, mais um ou dois. É fácil dizermos agora que não faziam sentido. Mas quase toda a gente naquela sala concordou com ele. João depois sabe que era porque ele tomava conta da parte do dinheiro e queria gamar. Que escândalo! Que escândalo! Mas olha, muitos concordaram com ele, sim? Aquele homem que estava com umas palavras que... o que é que ela foi fazer? Cheias de religiosidade. Então não era muito melhor dar aos pobres? Não era muito melhor... E não era, malta. Vamos lá pensar. Peguem lá no perfume, com 12.000 euros. Vamos despejar nos pés de Jesus, vamos dar aos pobres. Então, um escândalo. Quantos pobres é que podiam ser alimentados com aquele dinheiro? É um escândalo. Nós podemos agora estar aqui cheios de moral a ouvir da história. Aqueles Judas é mesmo marcão e os outros todos. Mas olha, eu acho que a probabilidade de ele ser um dos que estava ali a dizer pai Maria, a gaja está mesmo toda, o que é que lhe foi fazer? Desculpem lá a expressão. Era grande. Tenho que ser honesto para dizer isso. Ele foi interesseiro. Vendeu-se. Ele só pensava nos seus interesses. Aliás, o escândalo maior é que Maria derrama 300 denários, o equivalente a um ano, e Judas a seguir vai e vende. Depois deste episódio, até um dos evangelhos diz que depois daquilo que aconteceu, nós ouvimos, os judeus estavam a planear matar Jesus, e Judas decide, a partir dessa altura, com o mesmo milagre, com o mesmo Lázaro ressuscitado, ele decide entregar Jesus. Carambas! Um verdadeiro escândalo. Um discípulo de Jesus, um seguidor dele, entregou Jesus por 30 moedas de prata, o equivalente a um mês. Um escândalo. Se não fosse um ano, claro que não é? É um escândalo. É um escândalo. Como é que é possível? E tu pensas, porquê? Será que foi porque passou menos tempo com Jesus? Será que foi porque viu menos milagres do que Maria viu? Com certeza não. Tão perto, mas tão longe. Tão perto de Jesus, a viver a vida com Jesus, mas tão longe. E Jesus sabia que ele estava longe. Mas o coração duro, os seus próprios interesses, endureceram aquele homem.
ao ponto de ele não ver quem Jesus era, ao ponto de o trair e de o entregar. Irmãos, não estou a dizer isto para nós, claro. Esse não é o escândalo. Mas sabem, mas o perigo, às vezes, é que possamos estar tão perto. Não sermos como Maria, ok. Mas às vezes tão longe. Basta estarmos com outros interesses. Basta estarmos com os nossos interesses. Ali, o interesse financeiro de Judas quebrantou aquele coração. E o que eu oro no meu coração é que nenhum de nós caia nessa armadilha. Há graça, há revelação, mas é real. Não estou a dizer entregar Jesus por 30 moedas de prata, mas estou a dizer não termos a humildade de virmos aos pés de Jesus e dizer: eu estou aqui, a minha vida é tua, faz o que quiseres. Não tem nada a ver com seguir regras, não tem nada a ver com dar aos pobres, não tem nada a ver com fazer atos de caridade. Sim, Jesus quer que tu venhas aos lugares, sim, Jesus quer que tu dês aos pobres, mas Jesus está a ver o teu coração. Nem é a questão dos 300 denários ou dos 3 denários, é o teu coração. É o que é que tu estás disposto a dar. E se tu estás numa posição onde tu nem não te colocas em que, não, Jesus, eu quero dar, eu quero. Tu estás numa posição perigosa. Tu estás numa posição perigosa. Mas as boas notícias é que Ele sabe, Ele vê, e possivelmente ainda agora Ele está a dizer: não, tu precisas de derramar aos meus pés. Tenha atenção, que está a haver interesses na tua vida que te estão a cegar, que te estão a minar, e às vezes, irmãos, não começa tudo, são pequenas coisas. Tenham a certeza que não caem nesse escândalo, ok? Agora, último, maior escândalo para mim de todos, mais escandaloso do que aquela atitude de Maria, mais escandaloso do que aquela atitude de Judas, e acreditem que foi mais escandaloso, foi a reação de Jesus. Jesus é escandaloso, não sei se já repararam, muitas vezes é escândalo. A palavra diz que Jesus é escândalo para os que não creem. E sabem, a maior parte das pessoas ficou escandalizada com Maria e ainda mais escandalizada ficou com Jesus. Se Jesus não tivesse sido escandaloso, não o tinham matado. Aqueles homens, aqueles religiosos, eles estavam escandalizados com o que Jesus estava também a responder. Sabem, vocês ouviram o que Jesus responde? Provavelmente, não sei o que é que Jesus teria a pensar, ou até alguns dos outros discípulos, mas teriam a pensar que Jesus tivesse dito, na sua humildade: então Maria, eu sou quem eu sou. E os discípulos têm razão, sabem os discípulos. Foi isso que Jesus disse? Não. Às vezes nós temos as nossas regras e as nossas formas de pensar e precisamos que Jesus nos escandalize. E de ouvir aquilo que Jesus disse. E Jesus diz: deixem-me em paz. Deixem-me em paz. E em algumas versões diz até que ela está a fazer aquilo para o preparar para o seu sepultamento, para a sua morte. Sabemos que daqui em diante, vez após vez, as coisas acontecem para a morte de Jesus. E aquilo como um sinal de ele ser ungido para se preparar para a sua morte. E Jesus tem uma resposta escandalosa: Maria fez bem. Ok? E esta história, sempre que falarem no Evangelho, esta história vai ser lembrada. Garanto-vos que não era a resposta politicamente correta. Não era. Foi escandaloso. Então, Jesus está a dizer: mas eu vou estar sempre com vocês. Derramar 12.000 euros nos meus pés, ela fez bem, vai ser lembrada. E é normal que muitos daqueles até que o seguiam digam: o que é, Jesus? Estás maluco? É escandaloso. A história vai ser lembrada porque Jesus viu o coração dela, viu a devoção dela. Jesus dizer: eu sou a ressurreição e a vida, era escandaloso para quem ouvia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós ouvimos o apóstolo Paulo a dizer: porque eu não prego a mim mesmo, eu prego a quem? Eu prego a Cristo e Cristo ressuscitado. Mas tu não vês Jesus a dizer: eu não prego a mim mesmo, pois não?
Jesus foi preso, foi morto, foi torturado, porque ele foi escândalo para aqueles que não acreditavam. E às vezes escândalo para aqueles que acreditavam. Quantas vezes Jesus mostrou a sua proeminência? Era um escândalo para o mundo. O quê? Não cuidar dos pobres? Jesus não estava a dizer que não é bom cuidar dos pobres. Nós, como igreja, somos chamados para cuidar dos pobres. É uma das coisas que somos chamados. Está no coração de Jesus. Aliás, ele várias vezes disse: cuidem dos pobres. Mas o homem vê por fora, Deus vê o coração. E se a nossa missão fosse só cuidar dos pobres como igreja, então nós éramos uma boa instituição social. Mas não é isso que nos distingue como igreja. O que nos distingue de igreja não é o quanto nós damos aos pobres, o quanto nós levantamos, a obra que nós fazemos. Sim, ela é importantíssima. É importantíssima. E Jesus nunca tira isso de fora. Mas o que é importante é que nós somos uma família de homens e mulheres completamente devotos a Jesus. Que nos colocamos diariamente, se for preciso, aos pés de Jesus. Deslumbrados por quem Jesus é. Escandalizados por quem Jesus é. E daí, pela graça dele. E daí, sim, nós damos aos pobres. Sim, nós derramamos aos pés dele aquilo que é preciso. Sim, nós temos obra social. Sim, nós colocamos aos pés dele. Jesus foi muitas vezes, e ele ainda é escandaloso. Ele vai continuar a querer escandalizar-nos. Aquele gesto de Maria foi escandaloso, mas para terminar, há um gesto que para mim que é o mais escandaloso de todos. Maria pegou num frasco de perfume, valia quanto, malta? Cerca de 12.000 euros, e derramou ali. E foi escândalo para toda a gente. Abram comigo em Filipenses. Vocês conhecem muito bem esta passagem, em Filipenses 2. É um escândalo. Esta passagem é um escândalo. Para muita gente à nossa volta, se nós dissermos que acreditamos nisto, eles vão ficar escandalizados. Este é o escândalo dos escândalos. O escândalo dos escândalos é que Maria deu todo o perfume, Jesus deu tudo. Jesus deu tudo. Jesus deu-se Ele próprio. Jesus deu o seu sangue, Jesus deu o seu corpo, Jesus entregou-se por completo. Diz o seguinte, vou ler de 2 até ao 15, para terminar, e depois vou pedir ao grupo de louvor para vir aqui à frente. Se portarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Maria. É isso que diz? Não. Mas é bom. Mas diz, seja a vossa atitude a mesma que Cristo Jesus. E acreditem que eu não consigo compreender, quando paro para pensar nesta verdade, ela é escandalosa, que Jesus, diz no versículo 6, embora sendo Deus, estando com Deus no princípio, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na glória, completamente na glória, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Maria não se apegou àquele perfume, Jesus não se apegou à glória que ele tinha com o Pai. Mas vaciou-se, não foi um perfume, foi a si mesmo. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele derramou tudo. Ele veio do sítio onde ele estava, de toda a glória. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Era isto que Jesus ia fazer. No momento em que Maria estava a ungir Jesus, estava a preparar para isto que ele ia fazer. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte. E morte na cruz. Para que eu e tu pudéssemos ser salvos. Para que eu e tu pudéssemos ter vida e vida eterna. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Vamos ficar em pé. Não sei se temos grupo de louvor que chegue para vir aqui à frente. Se quiserem vir aqui à frente para cantarmos uma música, pode ser. Pode ser, meu Jesus. Olhe para a tua cruz. Sim. Antes de cantarmos, eu vou orar por nós e deixem-me só finalizar. A minha oração, por mim e por ti, é por duas coisas, em resposta a esta mensagem. Sabem, eu estava a preparar esta mensagem e estava a pensar, eu até disse aqui, disse, eu estou com medo. Eu estou com medo. Porque a palavra às vezes vem e fere, sabem? A palavra às vezes vem e fere. Sabem, eu tenho o privilégio e também o peso de ajudar a tomar conta das finanças da fonte, por exemplo. É um ficheiro de Excel onde se coloca as coisas e você está a dizer, Senhor, eu não quero ser como Judas, Senhor, eu não quero ser como Judas, Senhor. Mas olhem, não, eu não estou a gamar a oferta, podem ficar descansados. Mas sabem, mas Deus pôs no meu coração, será que estás a ser sempre generoso? Será que estás a ser como Maria? Qual foi a última vez que tu fizeste algo exagerado para mim? Eu às vezes tenho medo de preparar pregações e de ouvir a palavra. Eu lembro-me de uma das primeiras vezes, quando tornei crente ali na fonte, de Deus falar de tal maneira que o que eu tinha no bolso eu entreguei. E depois lembro-me no resto da semana, durante a semana, eu pensava, bem, na próxima semana vou levar menos coisas no bolso. É uma luta, irmãos. Pode ser só comigo. Porque tu podes não ter lutas nenhumas destas. Mas eu tenho essas lutas. E Jesus diz, ok, mas entrega a mim, não caias no risco, entrega a mim, vez após vez, que eu tenho graça. Eu fiz isso com Pedro, com o apóstolo Pedro, entrega a mim. Vamos ter a certeza que vimos desse coração de sermos escandalizados, e vem por ser por revelação, não por lei, não por, vai fazer isto, não, por revelação de quem Jesus é. O próprio Jesus me disse isso ao preparar, não, é quem eu sou. É estar escandalizado com aquilo que Ele faz por nós e sai daí. E é estarmos escandalizados com esta generosidade do nosso Rei, do nosso Senhor, do nosso Salvador, de tal maneira que nos leva a sermos também nós próprios generosos. E eu gostava de orar também por nós, porque eu creio que Jesus quer impactar alguns de nós para respondermos de uma forma generosa. Sabem, às vezes eu tenho medo das ideias que me vêm enquanto estou a preparar as pregações e aqui também. Mas uma das ideias que me veio à mente e depois acabei por não fazer foi quase entregar-vos a vocês um bocado de papel, imaginem, com aquele perfume, e dizer, este é o teu frasco. Agora, olha, façam este gesto comigo. Façam este gesto. Não dói, façam este gesto. A minha pergunta é, o que é o teu frasco? O que é que Jesus está a dizer que é o teu frasco? Okay? Qual é o nardo, o perfume de nardo que tens nas mãos? Pode ser generosidade financeira, pode ser coragem para fazer alguma coisa que tu sabes que precisas de fazer, mas qual é o teu frasco? Não tem que ser 300 denários, não tem que ser 3, mas qual é o teu frasco? Será que Jesus tem alguma coisa que queira que tu derrames aos seus pés? Será que Ele quer que tu derrames aos pés dEle para que sinta a fragrância? Porque Ele merece. Que Ele quer essa devoção. E eu vou orar. Senhor, eu quero orar que nós possamos ficar vez após vez deslumbrados, impactados pela Tua generosidade, pela Tua graça, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu favor, pelo escândalo que é a Tua graça, a Tua cruz, a Tua salvação. Senhor, aquilo que Tu fizeste por nós ali naquela cruz, Jesus, que nós ficamos de tal forma escandalizados que isso impacta as nossas finanças, a nossa vida, a nossa família, o nosso tempo, Senhor, vez após vez. Hoje o nosso domingo, Senhor, a nossa semana, Senhor, eu oro por mim e por cada irmão que está aqui, que nós possamos ficar escandalizados que o Rei dos Reis deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Senhor, eu oro que Tu fales agora a cada um dos meus irmãos. O que é que Tu tens? O que é que Tu estás a desafiar, Senhor, para ser derramado de frasco, Senhor? Tu és um Deus de graça,
de amor, Senhor. Livra-nos, Senhor, de procurar os nossos interesses, Senhor. Livra-nos da nossa incredulidade, Senhor. Livra-nos do nosso coração duro, Senhor, e ajuda-nos a render-nos aos Teus pés. Ainda hoje, Jesus, aquilo que Tu fizeste, para que daí, Senhor, para a Tua honra e glória, Senhor, possamos adorar e honrar-Te com aquilo que nós fazemos, com as nossas finanças, com a nossa família, com o nosso tempo, Senhor, com aquilo que fazemos na igreja, com aquilo que fazemos lá fora, Senhor, com as nossas conversas. Senhor, desafia agora mesmo, enquanto estamos a falar, enquanto estou a orar, meus irmãos, Senhor, se vem alguma coisa à mente sobre que Tu queres ver derramada, que Tu queres ver feita, Senhor, derrama, Senhor, agora, e fala, Senhor, e dá coragem para tomar um passo de fé e fazerem isso, Senhor, tomarem esse passo de obediência como Maria fez e derramar aos Teus pés, independentemente das consequências, Senhor, escandaloso. Eu oro, Senhor, por decisões escandalosas para Ti, Senhor. Eu oro pelos meus adolescentes, que eles tomem a decisão escandalosa, Senhor, de dizer que eles Te amam, que eles Te conhecem, que eles tomem a decisão escandalosa de desentregar a vida deles a Ti, por completo, falar de Ti aos amigos, e oro por cada um de nós também nisso, Senhor, e oro que decisões escandalosas saiam daqui hoje, Senhor, daqui esta semana, daqui estes meses, porque Tu nos escandalizaste primeiro com o Teu amor. Obrigado, Jesus. Amém.